Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã que o Senhor separou para nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos proporciona de estarmos reunidos, ainda que separado, mas espiritualmente no Senhor, diante do trono do Senhor. E esta oportunidade que o Senhor nos concede de orarmos uns pelos outros e também estudar a palavra do nosso Deus. Louvamos a Deus por este dia, pelo qual o Senhor preparou para nós nos reunirmos como Igreja de Cristo Jesus e juntos ali prestarmos um culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. O Senhor nosso Deus é o verdadeiro Pai do nosso Brasil. Ele é que nos protege, é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda. Tudo que nós venhamos a fazer, que seja para a honra e glória exclusivamente do nosso Deus. Porque foi Ele que se fez carne, habitou no nosso meio, morreu naquela cruz, padecendo sobre os nossos pecados. Mas Ele foi vitorioso, desceu à sepultura, passou 3 dias, foi elevado aos céus e assim prometeu de voltá-lo para julgar os vivos e os mortos. E nesse período que Ele passou pela terra, Ele estabeleceu a igreja dele, para que juntos possamos cultuar o teu nome. Sabemos que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o principal. O nosso culto, ele é voltado para o Senhor em todo o instante, desde a preparação. Nós louvamos e exaltamos o nosso Deus da criação. Ele sim é o verdadeiro padroeiro do Brasil, do mundo. Ele verdadeiramente é o nosso Pai. É Ele que cuida de nós. E é a Ele que nós temos que recorrer quando nós precisamos de alguma coisa. Porque somos assistidos pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e nos assiste diante do Pai. Que Deus possa estar abrindo o seu entendimento, tirando a venda dos seus olhos, e que você possa ver e glorificar o nosso Deus. Que assim o Senhor te abençoe nesta manhã. Eu convido você, se puder, abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 2, onde a palavra de Deus diz assim: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Esta é a palavra de Deus. Vamos estar orando nesse momento. Amado e querido Deus, louvamos e exaltamos o teu nome e te glorificamos, porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Por isso, Pai, que neste período que aqui nós passamos por esta terra, com a permissão do Senhor, é com a única missão de glorificar o teu nome e anunciar as grandezas pelo qual o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida também dos nossos irmãos e daqueles que temem o Senhor. Estamos, ó Deus, sob a tua guarda, sob a tua custódia e somos guiados pela tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a trilharmos na tua direção. Perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja, para que seja expandida em toda a face da terra, que todo homem, em todo lugar, em todo instante, possa saber que somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor tem poder para salvar, e somente o Senhor tem poder para nos guardar. Louvamos, Pai, e te exaltamos, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre a generosidade e o descanso. Semana passada falamos sobre o trabalho, a dignificação que Deus nos deu, né, para a dignidade humana em trabalhar. Não sermos escravos do trabalho, mas trabalhar para o nosso sustento. E hoje nós vamos estar falando também sobre a generosidade do descanso. A necessidade que Deus nos ensinou o descanso, porque Ele, sendo Deus, que não se cansava, não se fadigava, não precisava nem trabalhar, mas Ele descansou para mostrar para nós a necessidade de contemplarmos toda a beleza, toda a natureza, toda a criação que o Senhor fez por nós. Assim como na lição passada vimos no trabalho algo eminentemente divino, podemos ver no descanso algo sério a se considerar da parte de Deus. A primeira pessoa que descansou foi o próprio Deus. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara.
e nesse dia descansou. Pela força de sua palavra, Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, em apenas 6 dias, pois ele falou, e tudo se fez, e ele ordenou, e tudo surgiu. O salmista declara isso no Salmo 33, no verso de número 9. Ele que é a fonte de todo o poder, não precisa de descanso. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre em alerta. O salmista também declara isso no Salmo 121, versículo 4. Isaías 40, 28 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O 7º dia de descanso tem, assim, um sentido peculiar no plano divino de salvação, mostrando o que desde o início Deus queria para o homem. A primeira coisa que nós podemos estar então pensando nesta noite, baseado nesta introdução que nós acabamos de mencionar, sabendo e entendendo o poder de Deus, sabendo que Ele é Senhor, que Ele não dorme, que Ele vela por nós, que Ele não se cansa, que o Senhor não se fadiga, mas Ele mostrou para nós a necessidade de descansarmos nele, de termos um dia de descanso, sabendo que o Senhor há de prover para nós aquilo que nós necessitamos, e é necessário que nós venhamos a descansar. Primeira coisa, teologia do descanso. Ao descansar no 7º dia, ao final de toda a criação, inclusive do homem, Deus objetivara que o homem vivesse um relacionamento de descanso pleno. Isso significa que o homem estava destinado a viver num descanso divino. O ser humano deveria trabalhar, sujeitar a terra, ser fértil e dominar a natureza a partir do descanso divino. Contudo, o pecado se interpôs e destruiu esse descanso. A fadiga tomou seu lugar. Um desassossego tomou conta de todas as ações humanas. A mulher, a partir de então, teria sofrimento em sua gravidez e daria luz aos seus filhos com muitas dores. Gênesis 3,16. O homem, então, teria que obter seu sustento com fadiga, com trabalho árduo. O solo para comer do fruto da terra e ganhar seu pão com o suor do seu rosto. Consequentemente, o ser humano passou a enfrentar a morte para voltar à terra da qual fora feito. Tendo o mundo chegado a um estado de tão grande degradação moral e espiritual, Deus decide destruí-lo por meio do dilúvio. No entanto, Deus separa um sobrevivente, juntamente com a sua família. Noé. Diz a Bíblia que o pai de Noé chamava-se Lameque. E Lameque então deu o nome do seu filho, conforme Gênesis 5:29, deu-lhe o nome de Noé e disse: nele os aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Noé então significa descanso ou consolo. Dessa forma, Deus conduzia a história, direcionando tudo para um alvo específico: trazer a humanidade de volta ao seu descanso originário. Essa é uma das razões porque ele ordenou que Israel descansasse no 7º dia da semana. No sábado, seu povo deveria entrar então no descanso divino como o verdadeiro Shabat. O bem-estar, ou descanso, o repouso em que Adão e Eva viviam antes de caírem no pecado. E aqui vale ressaltar que no tempo em que essa lei foi escrita, no tempo em que Deus ordenou para que Adão e Eva vivessem no paraíso, no jardim, assim como na lei, em Êxodo 20, de 9 a 11, ainda não existia a palavra sábado. Isso não estava no calendário de Deus. Isso veio bem mais tarde, os dias da semana, conforme segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Isso veio com os romanos, para homenagear deuses pagãos. No tempo de Jesus, no tempo bíblico, era primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E o tempo era contado pelo pôr do sol e o nascer do sol.
Essa era a contagem do tempo da semana. Então, a plenitude do descanso de Deus se dá no Calvário, quando tem ali o seu Filho entregue por amor a nós, para pôr fim ao nosso desassossego espiritual. É assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Segundo Coríntios 5,19, Paulo vai pregar isso para os irmãos gregos da igreja de Corinto, a necessidade da reconciliação do homem diante de Deus, que somos criação dele, para ele, feituras dele, para o louvor, para a honra e glória do nome do Senhor, na pessoa de seu Filho. Então vemos mais uma vez o quanto Deus deseja trazer as pessoas para dentro da sua paz e do seu repouso, simbolizados então pelo Shabat, pelo descanso que cada um de nós precisamos ter. Jesus explica de si mesmo, Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, superior ao dia de sábado. E alguém passou a santificar esse dia, de maneira que esse dia então seria mais importante do que era a vida do homem. Mas era pura hipocrisia. O sábado foi feito para que o homem descansasse no Shabat divino. E Jesus Cristo vai dizer em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso esse que combinará na eternidade, por sua promessa de que virá outra vez e nos levará com ele. Vinde a mim. Jesus manda ir nele, não manda ir a ninguém por melhor que aqui na terra viveu, mas ele manda procurar ele. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, então você vai obter o alívio do Senhor. Descanso esse que culminará na eternidade, por sua promessa de que virá outra vez e nos levará com ele. Descansa no Senhor, não se fadiga, não preste culto a ídolo, não se dobra diante de ídolo, de criatura, mas se dobra diante do Senhor. Vinde a mim, diz o Senhor, que estáis cansados, sobrecarregados, ali, no Senhor, diante dele. Então nós vamos ter o descanso verdadeiramente que nós precisamos. A segunda coisa que nós podemos estar pensando nesta manhã é o descanso e a adoração. O descanso também pode ser visto como uma boa troca de atividade. Ao nos orientar ao descanso, Deus pede de nós momentos que com Ele, daí a necessidade de separarmos um dia de adoração. O homem troca o trabalho pela adoração e é o seu encontro pessoal ou coletivo para adorar ao Senhor em culto. A separação do domingo como sendo o dia de descanso e separado para adoração ocorre a partir da ressurreição de Cristo. E até hoje temos essa prática. No entanto, é bom considerar a dinâmica atual do trabalho, em que muitos trabalham no domingo. Alguns funcionários, como militar, segurança, médico, enfermeiro, que trabalham em escala, então fica privado de participar dos cultos ao domingo. Sendo assim, vale considerar o princípio da separação do Shabat. Ou seja, o cristão pode separar um dia, podendo ser a sua folga, para adoração ao Senhor. E esse dia não precisa ser especificamente o domingo ou o sábado. É um dia que após o seu trabalho você vai se regozijar e descansar no Senhor. E a terceira coisa, a prática do descanso. Biblicamente, o corpo tem uma importância fundamental junto à nossa espiritualidade. Foi criado por Deus. É templo do Espírito. É templo do Espírito Santo. Podemos glorificar a Deus com o nosso corpo, dedicando-o a Deus. Sendo assim, todo cuidado para o corpo ainda será pouco.
Trabalhar é necessário, mas no mesmo tempo, seja equilibrado. É preciso ter a maturidade para vencer os excessos de todos os lados. Já é uma ótima prática descansar apenas para evitar que os problemas acima mencionados surjam. Mas o relaxamento e o repouso pode trazer inúmeros outros benefícios, com melhorias de ordem física, mental e espiritual. O descanso, então, representa o respeito com o próprio corpo, uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo renove as energias perdidas ao longo do tempo. Tire um tempo para relaxar e descansar de vez em quando. Esse tempo é ainda mais agradável depois de ter feito um bom trabalho. Vão algumas dicas que podem auxiliar a introduzir essa rotina no dia a dia. Faça atividades físicas exercitando-se. Auxilie o corpo a gastar a energia acumulada, auxiliando na redução das tensões e nas melhorias de outros aspectos de saúde. Dedique-se ao lazer. O descanso não se associa apenas ao tempo investido no sono. Dedicar-se a um lazer de qualidade que traz alegria e satisfação. É também uma forma de descansar. Algumas dessas atividades podem até trazer cansaço físico, mas são fundamentais para a saúde mental, para os relacionamentos e para a socialização. Ou seja, nós temos que trabalhar sim. É necessário também fazermos atividade física, uma caminhada, seja ela leve, mas é importante para o nosso corpo, precisa estar em movimento e não cair em um sedentarismo e acumular doenças derivadas dessas comorbidades de que muitas das vezes são acometidos por falta de uma atividade física. É necessário lazer, você sair do seu cotidiano, ver outros lugares, ver o mar, ver a natureza, caminhar um pouco, ver os amigos, conversar com parentes, conversar com os amigos. Tudo isso é uma higiene mental que nós venhamos a fazer para glorificar o nome do Senhor. E para concluir, diante de tudo isso, fica fácil perceber que o descanso não passa apenas pelo desligamento em relação aos problemas, mas é também um processo de escolha e postura ativa que é de cada um em busca da sua própria saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na teoria parece fácil, não é mesmo? Na prática, porém, sabemos que é mais difícil se isolar ou pausar os problemas e excessos para focar apenas no relaxamento. Mas agora, você sabe o quanto isso é necessário. Como bom mordomo de Cristo, encara o descanso como uma oportunidade de adorar a Deus em seu corpo, mesmo em meio ao seu lazer. Seja generoso consigo mesmo e com a sua família. Divirta-se. Ou seja, até se divertindo, você pode glorificar o nome do Senhor. E para nós pensarmos e agirmos, entenda que o descanso é tão importante quanto o trabalho, e ambos são valorizados na palavra de Deus. Lembre-se que você precisa separar um dia para a adoração ao Senhor. Como anda o seu tempo de descanso? Tem sido suficiente? O descanso é também um ato de generosidade da parte de Deus para conosco. E se você olhar todo o Antigo Testamento, você vai observar como que Deus estabeleceu as festas anuais e umas como obrigatórias para que o seu povo se divertisse e aproveitasse. E mesmo em meio a estas festas, pudesse glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, por onde quer que você anda e o que aquilo que você estiver fazendo. Que nesta manhã Deus possa esclarecer em seus corações a tua palavra e você possa colocar em prática. Passeie com sua família, divirta-se, descanse, tire um tempo para você ficar a sós com o Senhor. Faça isso e vá bem, teu corpo, tua alma e teu espírito. Vamos estar orando mais uma vez? Amado e querido Deus, que nesta manhã, ó Deus, e neste dia pelo qual o Senhor separou para nós como o primeiro dia da semana, louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E neste dia, ó Deus, dedicamos ao Senhor toda a nossa vida, tudo que nós venhamos a fazer, que seja para glorificar o teu nome. Assim, Pai, o Senhor cuida da tua igreja, cada um de nós que dependemos do Senhor e confiamos na tua palavra e no teu poder. Esteja conosco no restante do dia. Traga-nos, ó Deus, em paz para a tua igreja logo mais, para que juntos podemos congregar e louvar e exaltar o teu nome e prestar um culto ao Senhor.
um culto ao Deus de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Abençoa, Pai, o almoço que vai servir daqui a pouco, e que cada um, Deus, que assim adquirir, ó Deus, estas quentinhas, que sejam abençoados pelo Senhor, e que possa, Deus, glorificar o Teu nome, e todo recurso, Deus, que seja investido para o reino do Senhor, e que haja, Deus, multiplicação, porque conhecemos e sabemos da palavra do Senhor, que ela se multiplica. Assim, Pai, nós oramos agradecidos em nome e pelo amor de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Logo mais estaremos reunidos na igreja. Você que nos ouve, participa conosco. Você é o nosso convidado especial. Vamos à casa do Senhor, para que juntos possamos adorar e cultuar o nome daquele que é verdadeiramente o nosso Pai, aquele que nos protege e cuida de nós. Não somente do Brasil, mas em todo o mundo. Assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Até logo mais, se Deus permitir.